Olá, sou Gilmar Tato, fui deputado federal do PT, líder da bancada e também fui secretário de mobilidade das últimas duas gestões do PT na cidade de São Paulo. Estou aqui em nome da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento e também da Fundação Perseu Abramo para conversar, dialogar um pouco com vocês sobre esse curso, o curso Desenvolvimento e Transição Ecológica da Fundação Perseu Abramo. Vamos lá? Importante quando se fala de mobilidade e também quando se fala da questão ambiental, dizer que o transporte público é a principal referência para isso tudo, porque é onde carrega mais gente, é mais seguro e também do ponto de vista ambiental é o que polui menos. Mas eu queria fazer uma introdução para vocês e mostrar esse mapa que vocês estão vendo, é o mapa da cidade de São Paulo. O que ele diz? Quanto mais escuro, mais vermelho esse mapa é onde existe a concentração de pessoas. E essa distribuição, ela se dá 46% as pessoas se mobilizam, vão em função do trabalho, 32% em função de estudo e você tem 4% em função de compras, 3% e pouco em relação à saúde, onde tem os hospitais, 3% de lazer e outros quase 10% de assuntos diversos. Eu estou dizendo isso porque o desejo das pessoas se locomoverem é justamente em função dessa distribuição que acontece. E evidentemente, para você fazer isso, você precisa se deslocar. E nesse deslocamento, você tem várias maneiras de se deslocar para você atender esses desejos de ir e vir. E como que se dá isso? Você, nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, e São Paulo não é diferente disso, mas isso vale para qualquer cidade, principalmente cidade de médio porte, você tem um problema do congestionamento, você tem um problema do uso do viário. E dizer para vocês que o viário em todas as cidades, ele é generoso, não é verdade que o viário ele não tem espaço para as pessoas. O problema do viário é que ele não é democrático. Então, esse exemplo desse caos urbano que vocês estão vendo aí, esta fotografia é uma fotografia que deixa claro o que está acontecendo aqui. Veja, nós temos aqui nesta fotografia 18 ônibus, esses 18 ônibus, eles estão transportando 864 pessoas, ele está ocupando uma área de 1.555 metros quadrados e a emissão de poluentes você tem 69 kg de CO2. Por outro lado, você tem os carros. Vejam, 210 carros nesta fotografia. Ele está ocupando 3.528 metros quadrados e você tem uma emissão de 367 kg de CO2. A mesma coisa em relação a motos, 28 motos, 28 pessoas e você tem cargas, 8 caminhões e também 8 pessoas. Para vocês terem uma ideia da emissão de CO2, se nós substituíssemos essa quantidade de pessoas que estão aqui no carro e transportasse para os ônibus, você teria 7 vezes diminuição de CO2. Então, é a comprovação que o uso do viário não é democrático e se você não usa o transporte público, você acaba poluindo mais as cidades. E nós temos neste quadro seguinte, uma outra fotografia. Nós temos aqui o ônibus, a quantidade que o ônibus ocupa do espaço do viário, a quantidade de pessoas que ele transporta, que é na mesma proporção. Você tem aqui a bicicleta, que é o transporte ativo, praticamente o mesmo espaço. Você verifica que a bicicleta usa o mesmo espaço por pessoa, portanto uma pessoa, uma bicicleta, e olha a quantidade de pessoas transportadas nesses veículos e o espaço que esses veículos, esses carros individuais está ocupando do viário. Então aqui nós temos claramente uma questão, um problema que é a questão da democracia do viário. E vou mostrar para vocês o que diz a legislação em relação a isso, tá certo? Então
nós estamos falando então não é um problema só de conceito, não é só um problema de entendimento daquilo que deveria ser o uso desse espaço público que é o viário, que o espaço, portanto, pertence a todos. A nossa legislação ela é muito clara em relação a isso, desde da nossa Constituição, que já garante a questão do ir e vir, um direito de todas as pessoas. O Código Nacional de Trânsito também fala disso. Nos governos do PT, do governo Lula e Dilma, através da criação do Ministério das Cidades, nós fizemos uma legislação muito avançada, de primeiro mundo em relação ao uso do viário e a hierarquização dos modais existentes. Por isso que foi feito tanto o Estatuto das Cidades, uma lei federal do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, o Estatuto das Metrópoles e também vários planos diretores ou leis específicas nas cidades, nos governos do PT que nós fizemos quando governamos. Aconteceu na cidade de São Paulo, tanto na gestão, na época da Luiza Erundina, depois da Marta Suplicy, depois do Fernando Haddad. Sempre os governos do PT têm um olhar bastante importante nessa questão da mobilidade. E o que diz essa legislação de forma resumida? Ela hierarquiza. Então a prioridade sempre é o pedestre. Então o pedestre ele é o senhor de si. Quer dizer, quando você fala do pedestre, e o pedestre ele faz, o indivíduo faz o primeiro trajeto daquele seu desejo, seja ele para ir para o trabalho, para ir para a escola, ir para um hospital, visitar um parente. O primeiro trecho que o pedestre faz na calçada, tanto para sair de casa como para chegar em casa. Então, a calçada pertence ao pedestre. Nenhum outro equipamento pode ser deixado na calçada. Por isso que o pedestre ele tem prioridade, e é a legislação que diz isso. Quer dizer, não é uma questão só de conceito, a legislação diz isso. O segundo é o ciclista, ou o transporte ativo. O transporte ativo, porque você pode ter também skate, bicicleta. O que significa isso? Significa a pessoa usar a sua própria energia para poder se locomover. Por isso que todas as cidades têm que ter ciclovia. Para quê? Para que o ciclista possa andar de forma segura no local segregado, porque o ciclista não pode andar na calçada. A bicicleta não pode circular na calçada. E, portanto, se não tem ciclovia, tem que andar junto no viário, junto com os carros. E aí, para você dar segurança para esse ciclista, tem toda a educação no trânsito, mas também você tem que reduzir as velocidades dos veículos para que o ciclista possa compartilhar, dialogar o viário, o trajeto junto com o carro. A terceira, na hierarquia, a terceira mais importante é o transporte público e de passageiros, transporte público coletivo, que é fundamental no viário você priorizar esse transporte público. Por isso da importância de você ter uma rede nas cidades médias, cidades grandes, você ter uma rede de transporte de massa. Transporte de massa é bom que se diga que é trem, metrô, VLTs, quer dizer, principalmente sob trilho, porque carrega muito mais gente. O ônibus não é um transporte considerado um transporte de massa. O ônibus serve como complementar ao transporte de massa. Por isso que você tem que ter, primeiro, uma rede metroferroviário, e depois você tem que ter, a partir dos ônibus, você ter corredores de ônibus, que pode ser segregado, lado esquerdo, você ter faixas exclusivas de ônibus, que é justamente para você priorizar o transporte coletivo. Por isso que nós temos que sempre, nas cidades onde o PT governa, da necessidade de você priorizar o transporte coletivo. Por quê? Do ponto de vista conceitual, quem está dentro do ônibus não pode estar dentro de um carro individual. E quem está dentro do carro, ele pode estar dentro do ônibus. Percebe? Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, quando você fala
do transporte coletivo significa que todos podem, independente da sua faixa de renda, estar no transporte coletivo. E o mesmo não acontece em relação ao carro individual. E vamos falar do ponto de vista de espaço. Se um ônibus, uma pessoa dentro do ônibus ocupa o espaço dela mesma, uma pessoa dentro do carro ocupa 7 vezes o espaço dela mesma. Então, por isso da importância, e a legislação deixa claro que hierarquizar o transporte coletivo como um terceiro elemento fundamental. O outro é o transporte, é o abastecimento das cidades, o transporte de cargas. Ele também tem que ter uma prioridade numa política de abastecimento, porque evidentemente as pessoas precisam consumir, se alimentar, usar dos produtos. Então o transporte de carga é fundamental, você ter uma política de entrega de cargas noturnas, de caminhões aonde possa transitar nas cidades em função da importância esse abastecimento, tanto das lojas como das pessoas. E por último, o automóvel individual e a motocicleta. Vejam vocês, se vocês olharem, saírem neste momento na rua e verificar do ponto de vista do espaço do viário, é totalmente ao contrário. Essa pirâmide ela está de ponta cabeça, porque o maior espaço do viário é justamente para o automóvel individual. Por isso que eu comecei falando que não é um problema de espaço do viário, o viário é generoso. O problema é que você tem uma situação não democrática em relação ao uso do viário. E isso tem um efeito muito importante e é perverso do ponto de vista ambiental, porque o transporte coletivo, além de ser um transporte seguro, ele também é o que polui menos, porque na medida que você carrega muito mais gente no transporte coletivo, você acaba poluindo muito menos, então atrapalha o uso do andar a pé, andar de bicicleta e você andar de transporte coletivo, além de fazer bem para a saúde, ainda faz um bem do ponto de vista ambiental muito grande, e grande parte da poluição nas cidades, essa emissão de poluentes ligado ao transporte individual. Então, a cidade perde de toda maneira você priorizando o transporte individual. E esse paradigma nós temos que mudar. Não é fácil, é difícil. Há uma cultura do transporte individual no mundo, nos países, em que pese está diminuindo bastante isso. É importante a produção de carros na economia brasileira. Então, não se trata também de ser contra o uso do carro. O carro tem que ser usado para aquilo que a pessoa necessita. O uso do dia a dia do carro, às vezes não tem necessidade. Tem uma pessoa que pega o carro, sai de casa, deixa o carro estacionado, às vezes na rua, quer dizer, o dia todo, não usa o carro, fica lá parado, e é evidente que ele está ocupando um espaço do viário que não é dele. Por isso, da importância de você incentivar, ter políticas públicas de incentivo a uma calçada adequada, uma calçada onde não tenha ondulações, onde a prioridade da calçada seja realmente para o pedestre e não para quem tem uma propriedade em frente à calçada. Por isso da importância de você ter uma rede cicloviária nas cidades, em função para que a bicicleta também faça parte deste modal de transporte. Nós não estamos falando da bicicleta só apenas como lazer. A bicicleta ela faz parte do modal de transportes, além da saúde, do uso da bicicleta, que é importante, além do que ela não polui, e por isso da importância do uso do transporte público, porque tem que ser ágil e polui menos. Nesse sentido, feito isso, eu queria fazer uma ilustração para vocês de uma outra fotografia, uma fotografia do Riacho do Ipiranga, um local bonito, agradável. Verifica o que eu acabei de falar para vocês. Olha só, aqui você tem uma dificuldade da calçada, que às vezes não é adequada. Você não tem ciclovia nessa fotografia, quer dizer, vai totalmente contra a legislação que eu acabei de dizer. Você não tem corredor de ônibus,
você não tem faixa exclusiva de ônibus, então não tem prioridade, é justamente aquilo que estava falando, quer dizer, a pirâmide da prioridade para o pedestre, a prioridade para o ciclista, a prioridade para o transporte coletivo, não existe aí, tá certo? Então, e às vezes o próprio motorista reclama de que tem congestionamento, que tem um problema, que falta viário. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é exatamente isso aqui, ó. Você ter uma calçada adequada, arborizada, bem feita, sem buraco, sem interferências, aonde o pedestre possa andar com tranquilidade. Você tem a ciclovia, percebe? Vocês têm a ciclovia neste viário. Você tem um transporte, a faixa do ônibus, quer dizer, o transporte coletivo está adequado para priorizar realmente o ônibus. E você tem a faixa do carro. Então isso que é o ideal. E é isso que nós temos que fazer. E não é fácil em função dessa cultura do transporte individual. Por isso que as cidades, para você ter política pública que invista efetivamente no transporte coletivo, exige firmeza, coragem, dedicação e o enfrentamento político em relação às cidades. Porque quando você tira um estacionamento para ampliar uma calçada, quando você tira o estacionamento da rua para fazer uma faixa de ônibus, você está tirando muitas vezes o proprietário do carro em frente, está lá há 20 anos, acha que o espaço é dele. Você tem um ponto de táxi, o ponto de táxi acha que o espaço é dele. E como eu falei, nós não podemos ter uma política de priorizar o transporte individual. Por isso que cada vez mais nós precisamos diminuir a velocidade, fazer com que as pessoas possam andar na cidade com segurança, e quando você diminui a velocidade, você melhora a fluidez desses veículos. Quando você diminui a velocidade, faz com que, por segurança, quando a velocidade é muito alta, as pessoas tendem a ficar afastadas de um carro do outro, uma distância muito longa. Quando você diminui a velocidade, essa distância ela diminui. É como se, quando diminui essa distância, significa que você consegue colocar mais carro nas faixas dentro do viário. É como se você ganhasse mais, abrisse, digamos assim, mais uma faixa de veicular. Por isso, e além da segurança, quer dizer, se você diminui a velocidade, você diminui o número de mortes, você diminui o número de acidentes. Você tem aí significa que você não congestiona principalmente os hospitais e toda essa rede de saúde que é usada em função dos acidentes por veículos, mortes, acidentes e o que acontece. O Brasil é um dos países mais violentos do ponto de vista de acidentes no trânsito. Isso exige que você diminua a velocidade nas cidades para compartilhar. E aí, cada tipo de viário você tem uma velocidade, às vezes 10 km, 20 km, 30 km, 50 km, e deixar a velocidade maior realmente fora das cidades. É assim que o mundo está trabalhando, é dessa maneira que as pessoas estão entendendo o que tem que ser feito nas cidades grandes, modernas da Europa. Para vocês terem uma ideia, no Brasil morre em torno de 12 pessoas por 100 mil habitantes por acidente de carro, de veículos, do acidente do trânsito, tá certo? A Europa já está menos de 2, o Japão menos de 1. E lá tem uma política de traffic calm, de redução de velocidades, que é fundamental, com fiscalização, é fundamental para que isso aconteça. É por isso da importância da gente ter uma política e uma ação política que democratize o viário, faz com que o viário, a prioridade desse viário realmente seja para as pessoas e não para os veículos. Não é isso que acontece, né? Às vezes as pessoas, para atravessar um semáforo, uma faixa de pedestre, tem que atravessar rapidamente em função para que libere rapidamente o semáforo para o carro poder circular.
Às vezes você faz uma passarela achando que está beneficiando o pedestre. Não, a passarela ela prejudica o pedestre, mas na verdade é para beneficiar o carro, para não deixar o carro ficar parado num semáforo. Então, toda a política no Brasil sempre foi de construção de pontes, foi de priorizar o transporte individual. Nós temos que mudar, reverter essa situação e fazer com que as cidades pensem realmente nas pessoas, onde o pedestre tenha prioridade, onde o ciclista, o transporte individual, transporte não poluente, transporte realmente não motorizado, tenha prioridade nas cidades e aonde o transporte público coletivo realmente seja prioridade em detrimento do transporte individual. É por isso da importância desse debate e que nós possamos realmente mudar essa cultura do carro individual e fazer com que as pessoas possam circular livremente com segurança e o direito de vir seja um direito de todos e onde todos possam, crianças, jovens e também pessoas da terceira idade possam circular livremente sem se preocupar em ter acidentes. Muito obrigado.